Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa capacitação em planta elétrica. Na última aula nós vimos sobre o aterramento, né, que é um elemento que a gente usa para proteção, né, na nossa instalação. E dando continuidade, né, a gente vai falar sobre os dispositivos de proteção. Então o aterramento é um meio de proteção de certa forma natural e nós vamos falar dos dispositivos, né, dos equipamentos que nós podemos colocar na nossa instalação que vai nos garantir a proteção, tá certo? Bom, então vamos lá. Então, nós vamos tratar sobre dimensionamento, dispositivos de proteção. Nós veremos os critérios de como dimensionar esses dispositivos, né, que são, em geral, dispositivos de uso obrigatório nas instalações prediais. São três que nós vamos tratar aqui. Então, disjuntores termomagnéticos, no nosso caso, vão ser os mini disjuntores, tá? Tem outros tipos de disjuntores, tem disjuntores de caixa moldada, tem os disjuntores que são utilizados, né, em instalações industriais, disjuntores de média tensão, enfim, é uma gama enorme dos disjuntores termomagnéticos. Nós vamos tratar dos mini disjuntores, ok? Vamos falar também sobre os dispositivos DR, né, diferencial residual, e também do DPS, que são dispositivos de proteção contra surtos. Então vamos lá, antes alguns conceitinhos básicos, algumas palavrinhas-chave aí para facilitar nossa compreensão, nosso dimensionamento. Então o primeiro deles é a corrente nominal. O que é? É o valor eficaz da corrente de regime permanente que o dispositivo é capaz de conduzir indefinidamente, sem que ocorra a atuação do dispositivo e elevação da temperatura de suas diferentes partes, excedendo os valores especificados por norma. Então, vamos dizer assim, é a corrente que quando passar por aquele dispositivo, né, é a corrente máxima, que quando passar por aquele dispositivo, ele não vai atuar e ele também não pode aquecer. Claro, o aquecer ele vai, isso é natural, tá? A gente tem que entender que fio aquecer, disjuntor aquecer é normal, tá? Só que tem os limites, né? Que são especificados por norma. Sobrecorrentes. Então, são correntes elétricas cujos valores excedem o valor da corrente nominal. As sobrecorrentes podem ocorrer por solicitação do circuito acima de suas características de projeto. Então, aí nesse caso, é uma outra categoria, né, que é a sobrecarga. Então, sei lá, o seu circuito lá de tomada, seu circuito de chuveiro, né, foi projetado para um chuveiro de 4.500 watts. O cara vai lá, ele pega e instala um chuveiro de 7.000 watts. Então, aí ele está forçando aí, né, a rede, ele está favorecendo aí uma situação de sobrecarga. Ou falta elétrica. Também na falta elétrica ocorre uma sobrecorrente. O que é a falta elétrica? Curto-circuito. Então, quando a gente tem um curto-circuito, né, seja entre fase neutro, fase-fase, fase-terra, a gente já vai ver isso, tá? Não se preocupem com esses tipos. A gente vai estar fazendo uma falta elétrica, né, um curto-circuito, que vai ter uma corrente muitíssimo alta. A sobrecarga é uma corrente mais alta, mas são valores ali próximos são valores ali próximos do nominal, né? Então, sei lá, 30 amperes, vai passar 40, é uma sobrecarga, vai passar 50, é uma sobrecarga, ok? Então, sobre as sobrecargas, né, eu já comentei aqui, né, e o que ocorre quando tem uma sobrecarga? Né, vai ter um aquecimento, né, e esse aquecimento é prejudicial, né, principalmente para os condutores, tá? Os condutores são o que mais sofrem com o sobreaquecimento, tá? E, né, diferente do curto-circuito, a sobrecarga é moderada e limitada e a duração dela pode chegar até a minutos, tá? Que às vezes o circuito aguenta alguns minutos de sobrecarga, tá? E curto-circuito. Então, as correntes de curto-circuito são provenientes de defeitos mais graves, tá? Então, falha de isolação da fase para a terra, que a gente tem da fase para o neutro, e entre as fases distintas. Aqui a gente tem, na imagem aqui do lado, um curto-circuito trifásico, tá? Esse é o pior tipo de curto-circuito que tem, tá? Depois vocês veem na disciplina de instalações industriais,
né, esses tipos de curto-circuito, tem como dimensionar, né, saber qual vai ser o valor de curto-circuito, tá? A gente chama de corrente presumida de curto-circuito, que é, de certa forma, a gente estima, né, qual vai ser essa corrente de curto-circuito, com base em transformador, em bitola de fio, em distância do fio, tá? Dá para a gente fazer uma estimativa e ela é importante, tá? Bom, então vamos lá, continuando aqui. Então, o curto-circuito vai produzir corrente elevadíssima, né, da ordem de quiloamperes. Então, 6 quiloamperes, 7 quiloamperes são correntes muito altas, tá? E a ocorrência de curto-circuito provoca, por consequência, elevadas solicitações térmicas aos condutores e demais dispositivos que estão conectados no circuito. Tá? Não sei se já fecharam um curto-circuito, mas às vezes ele gruda, né? Você pegar um fio no outro, ele gruda, tá? Então, é muita energia que corre ali e essa energia esquenta o fio. Então, se o dispositivo não for rápido, cara, pega fogo rapidinho. É um negocinho assim para pegar fogo, muito rápido. Tá? Diferente da sobrecarga, a sobrecarga ela é mais moderada, né? Então ele vai esquentando ali e tal, né? E aí antes de derreter o fio, tudo, antes de danificar a isolação, o dispositivo tem que cortar ali essa corrente, tá? E aí, como eu disse, né, por curto-circuito dissipar muita potência, os dispositivos, né, que supervisionam, eles têm que atuar quase que instantaneamente, questão de milissegundos, microsegundos, questão de até em poucos ciclos de senoide, né, na parte de industriais, né, se fala até em quantidade de ciclos da senoide que você tem que desligar o seu circuito. E aí temos também as sobretensões. Tá? Sobretensões são picos de tensões que surgem na rede elétrica. Tá? E como que surgem esses picos de tensões? Basicamente, duas coisas. Primeiro, manobras na rede elétrica. Então, às vezes a concessionária faz chaveamentos, né? Desliga um transformador, liga outro transformador, tem todo essa parte de seccionamento, né, da rede. E nisso, né, de abrir as chaves lá de alta tensão, né, surgem arcos elétricos enormes. Tá? E esses arcos vão viajar na rede elétrica, vão passar através dos transformadores também, e nisso pode dar surtos, picos de tensão. Tá? Tem também as descargas atmosféricas, tá? E aí tem dois tipos. Então as descargas, né, elas podem tanto atingir a rede elétrica diretamente, esse tipo é o mais grave, né? Como também se ela atingir algum lugar perto da sua casa, pelo campo eletromagnético que ela gera, ela consegue induzir tensão no fio que passa no poste da sua rua ou nos condutores da sua casa, e isso induz uma tensão que chega, né, nos equipamentos da sua casa, tá? E aí tem os tipos, né, direta ou indiretamente. Nessa primeira figura temos os tipos direto, né, de descarga atmosférica, que é isso que eu falei, né, de ela atingir diretamente a rede elétrica, ou se sua casa tiver seu prédio, né, tiver um sistema de SPDA, né, ele atingir o SPDA é feito para isso, claro, mas ele vai acabar induzindo uma corrente, né, uma tensão na sua casa. E temos também as descargas indiretas. Então, é um raio que cai perto da sua casa, é um raio que cai perto da rede elétrica. Isso aí, o surto viaja, né, na rede elétrica, chega dentro da sua casa e aí faz estrago, né? Então, vamos começar. O primeiro dispositivo, disjuntores termomagnéticos. Então, são dispositivos que vão atuar para a proteção dos condutores de energia elétrica e, por consequência, né, toda a instalação também. Os disjuntores são utilizados nas instalações elétricas prediais, né? Os disjuntores que a gente usa são chamados de mini disjuntores, como eu falei lá atrás, né? Esse tipo aqui, esses branquinhos são os mini disjuntores da norma DIN. Vocês já devem ter visto aqueles pretos, né, mais antigos, são da norma NEMA, tá? É uma norma norte-americana e eles estão em vigor ainda, né? Lá nos Estados Unidos, no Canadá, são utilizados. Aqui no Brasil, até mais ou menos 2004, né, se utilizava só aquele disjuntor, e a partir disso vieram esses disjuntores da norma DIN, que são mais modernos, tá? São
são mais sensíveis e tal, e são menores também, eles ocupam um espaço bem menor no quadro, ok? Então aqui um corte interno de um disjuntor, para quem nunca viu. Então temos aqui um disjuntor. Vamos começar pelo começo. Opa, não mudando, né, Pedro? Vamos começar aqui. Número 1, lâmina bimetálica de sobrecarga. Bom, então como eu falei, é disjuntor termomagnético. Termo vem de térmico. Magnético vem do campo eletromagnético, tá? Então termo, por quê? Porque ele tem aqui dentro uma lâmina bimetálica. Uma lâmina bimetálica é uma lâmina feita de dois metais, tá? E esses dois metais eles possuem coeficientes de dilatação diferentes. Então o que acontece? Um metal vai dilatar mais do que o outro. Com isso, né, ele vai envergar, tá? Tá certo? E aí o que acontece? Nessa lâmina bimetálica, toda a corrente que passa pelo disjuntor passa por ela. E o que acontece? Corrente passando por um material, ele vai esquentar, tá? Então, se a corrente de uma sobrecarga, né, ela começa a passar por ele vai esquentar mais do que o normal. Esquentando, ele começa a dilatar. E aí, ele dilatando, né, envergando, né, ele vai acionar a manopla aqui, o sistema eletromecânico, e o disjuntor, pum, abre, tá? Então, essa é a parte térmica do disjuntor. O disjuntor térmico, ele vai atuar na sobrecarga, tá? Como que ele atua? Com essa lâmina bimetálica que dilata, né, com calor e aciona o sistema. Número 2, bobina eletromagnética de curto-circuito. Olha ela aqui, ó. Então, o que acontece? Essa bobina, ela atua no curto-circuito, tá? Por isso que é um magnético, né? Disjuntor termomagnético. Então, curto-circuito, a corrente, né, também vai passar toda por aqui. Só que no curto-circuito a corrente é muito alta, tá? A corrente é muito alta. Então, o campo que vai ser produzido aqui, nessa bobina, ele vai ser forte. E o que acontece? Dentro dessa bobina tem um pino, tá? Tem um pino. E aí, com essa corrente alta, né, o pino vai sair por essa bobina. Saindo dessa bobina, ele atinge aqui o sistema eletromecânico, tá? Que vai abrir o contato do nosso disjuntor, ok? 3 aqui é a manopla de acionamento. Essa aí é aquela que a gente opera, né, o disjuntor, para ligar e desligar. 4, os contatos aqui, né, do par bimetálico aqui, né, da lâmina bimetálica, tá? O 5 aqui, ó, a câmara de extinção de arco. Então acontece, quando a corrente é alta, o arco que é produzido é muito grande, tá? Principalmente em curto-circuito, tá? E se a gente não controlar esse arco, ele pode querer extravasar e explodir o dispositivo, tá? Então tem uma câmara de extinção de arco aqui, tá? Que vai tentar mitigar esse arco elétrico para que ele não cause danos mais severos, ok? E o 6 aqui é a fixação rápida por engate sobre trilho. Nós vamos estar falando mais sobre esse tipo de acoplamento mais para frente, tá? Não sei se vocês já viram, tá? Não sei se já aconteceu com vocês, de um disjuntor desarmar por sobrecarga. Uma curiosidade que eu lembrei agora. Quando o disjuntor desarma por sobrecarga, ele fica em trip, né? Ele fica em trip e você não consegue, enquanto ele está quente, você não consegue armar ele. Isso é muito curioso, tá? Então, enquanto esse par bimetálico aqui não esfria e volta na posição normal dele, você não consegue armar o disjuntor, tá? Então, quando tem desarme por sobrecarga, você tem que esperar o disjuntor esfriar. Curto-circuito não, tá? Como é a bobina que faz o desacoplamento, que é quase instantâneo, então tem um curto-circuito, você pode ligar de novo e não vai ter, geralmente, não vai ter nenhum problema, tá? Dá continuidade aqui. Então, o que a gente pode dimensionar nos nossos disjuntores? Então, corrente nominal, tá? Curva de atuação, número de polos e capacidade de interrupção, também chamado de capacidade de ruptura, tá? Corrente nominal vai estar ligado ao nosso projeto, né? O nosso circuito que a gente está dimensionando, nossos cabos também. Curva de atuação vai estar ligada à natureza da nossa carga, então se é uma carga resistiva ou indutiva. Número de polos, né? A questão se o nosso circuito é monofásico, bifásico, trifásico.
E a capacidade de interrupção tem a ver com aquela corrente presumida de curto-circuito que eu falei, que é da ordem de quiloamperes, tá? Então é quanto que o nosso disjuntor aguenta num curto-circuito, tá? Também é da ordem de quiloamperes, tá? 2 quiloamperes, 3, 5 quiloamperes, tá? Vai depender do modelo da fabricante, ok? Então vamos lá. Da corrente nominal, a proteção contra sobrecorrentes, tá? Então eu vou mostrar aqui agora alguns critérios, né, os parâmetros que o nosso disjuntor deve obedecer. Então, deve haver uma coordenação entre os condutores e o dispositivo de proteção de forma a satisfazer as duas seguintes condições, tá? Então tem essa primeira condição, IB menor ou igual a IN menor ou igual a IZ. IB, o que é IB? IB é a corrente de projeto do circuito. Nós já fizemos isso no nosso projeto, né? Nós já fizemos. Eu vou abrir aqui, ó, o nosso PowerPoint. Esse IB é aquele nosso IP. Opa, peguei o errado aqui. Esse IB é o nosso IP. Então, a gente já tem ele, ó. A gente já tem as correntes do nosso circuito. Então, esse aqui, lá naquela condição, é o que a gente chama de IB, tá? São essas correntes aqui. IN é a corrente nominal do meu disjuntor, tá? E IZ é a capacidade de condução de corrente dos condutores. Então, o que acontece? O meu disjuntor, a corrente nominal dele, tem que estar entre a corrente do meu projeto e a corrente do meu cabo. Por quê? O que acontece? Se eu coloco um disjuntor com a corrente nominal muito próxima da minha corrente de circuito, então, sei lá, o seu cliente lá está usando a instalação que você projetou, e aí ele está usando normalmente, ele não está fazendo nada demais. O que acontece? O disjuntor cai. Pô, mas você dimensionou para aguentar aquilo ali, o disjuntor vai cair? Então não pode, tá? O disjuntor tem que ter uma margem entre a corrente que o seu circuito foi projetado com a corrente do disjuntor, tá? E a corrente do fio também tem que ser maior do que a corrente do disjuntor. Por quê? Porque imagina, o fio está lá pegando fogo, o disjuntor está de boa lá. O disjuntor, nem para ele está tudo normal, mas o fio está lá derretendo, pegando fogo, né? Mas para o disjuntor está de boa. Então você tem que ter essa coordenação, tá? Então a corrente do disjuntor tem que estar entre a corrente do condutor e a corrente do circuito. O nosso segundo critério é o critério de sobrecarga, tá? Da atuação do disjuntor, em que o I2 é a corrente convencional de atuação. Isso a gente vai ver nas nossas curvas lá, tá? E o IZ é a capacidade de condução de corrente dos condutores do circuito, né? É o mesmo IZ daqui. Então o que acontece? O nosso disjuntor, a gente vai ver que ele não desliga imediatamente na sobrecarga. Ele não desliga imediatamente. Tem um tempo para ele desligar, para aquele par bimetálico dilatar. Tem um tempo. Tá? Esse tempo é proporcional, de certa forma, com a corrente que passa pelo disjuntor. Então, quanto maior for a corrente, menor vai ser o tempo que ele vai acionar. Só que isso vai expor o condutor a uma certa dissipação de calor, tá? Isso vai ser ruim. Então a gente usa essa condição aqui, tá? A gente tem que estar respeitando essa condição para que o condutor, né, ele também aguente essa sobrecarga, mesmo que seja um período pequeno de tempo. Tá certo? Bom, vamos para as curvas de atuação. Então essas curvas nos apresentam a relação entre a corrente e o tempo de atuação do dispositivo. Então vamos lá, vamos ver como é essa curva. Olha aqui, que coisa bonita, né? Então, veja bem, nós temos duas curvas aqui, tá? Essa primeira curva é a curva de não atuação. E essa segunda é a curva de atuação. Então, tudo que tiver à esquerda da curva de não atuação é uma região que o disjuntor não vai atuar, tá? É uma região que o disjuntor nunca vai atuar. E nessa outra curva é uma curva de atuação. E tudo que tiver entre essas duas curvas é uma área de atuação do nosso disjuntor. Aqui no nosso eixo Y temos o tempo, nosso eixo X a intensidade, então a corrente que vai estar passando pelo meu dispositivo. Então notem que para uma corrente pequena aqui, né,
o tempo aqui dele, de atuação dele é infinito, então ele nunca vai atuar por uma corrente pequena, tá? Uma corrente pequena, na verdade aqui, os fabricantes, a gente vai ver as curvas, aqui não vai ser corrente, aqui vai ser múltiplo da corrente nominal. Então, uma corrente nominal aqui próxima de 1, uma vez a corrente nominal, tempo de atuação infinito, né? É aquela condição, né? Ele não pode desligar na corrente nominal. E aí tá, foi aumentando a proporção, né, da corrente nominal. 1,5 vezes, 2 vezes, então aqui, ó, conforme vai aumentando, o tempo vai caindo. Então ele vai acionando mais rápido, né? Então temos aqui a nossa região de atuação. E aqui, vocês podem ver que a curva muda, né? Tá uma curva reta. Então aqui é a atuação em curto-circuito, tá? Então essa curva aqui de baixo é a curva de curto-circuito. E essa curva aqui de cima, né, mais curvadinha, é a curva de sobrecarga, que é a responsável lá, o par bimetálico, que faz essa atuação, tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui, só para não passar em branco. Então, IB, corrente nominal de projeto do circuito. Então, ó, IB tem que estar aqui para trás, ó. Tá vendo? IB está aqui para trás. IN, corrente nominal do disjuntor termomagnético. Então, ó, o IN está aqui, ó, em cima do zero aqui do nosso eixo X. E Z, capacidade de condução de correntes condutores. Ó, e Z já tem que estar mais para frente aqui, ó. Já tem que estar aqui ou mais lá para frente, tá? Tem que estar na zona de atuação aqui do disjuntor. 1,45 vezes Z, corrente de sobrecarga máxima permitida para uma condição de temperatura, tá? Então, tá aqui, ó, 1,45 vezes Z, tá? Corrente máxima que pode passar o fio ali por um curto período de tempo. E aqui temos, ó, I1, corrente convencional de não atuação, é a curva lá que eu falei. I2, corrente convencional de atuação, então a curva de atuação, tá? Então temos aqui outras coisas, limite de tolerância do disparador, aqui, ó, I4 e I5, né? O disparo no curto-circuito, tá? Então vamos dar uma olhadinha. Então aqui, ó, essas duas curvas aqui, ó, são do disparador térmico, essa outra são do disparador magnético. Sobrecarga, curto-circuito. Beleza? Curvas características. Então, essas curvas nos apresentam a relação de corrente em tempo da atuação do dispositivo. E a gente vai ver que existem algumas curvas, tá? No geral, B, C e D. Sendo que nas instalações residenciais, a gente fica restrito só a B e C. Então, B, circuitos com carga predominantemente resistivas, tá? Então, chuveiro, ferro de passar roupa, às vezes circuito de tomada, você pode considerar também uma carga puramente resistiva, ok? Curva C, circuitos com carga de natureza indutiva, tá? Então, máquina de lavar roupa, ventilador, bomba de piscina, tá? Por quê? Circuitos com motor, quando você parte eles, você tem uma corrente muito alta no começo, tá? Cerca de aí 8 vezes a corrente nominal, em média, tá? 8 vezes a corrente nominal. Então, imagina um circuito de um motorzinho lá de 10 amperes, vai para 80 amperes ali durante a partida. Às vezes a partida leva alguns segundos, tá? Dependendo aí o que for, alguma fração de segundo ou mesmo alguns segundos, tá? Para ele atingir o regime permanente, tá? E o que acontece? O nosso disjuntor não pode perceber isso como um curto-circuito ou como uma sobrecarga, tá? Por quê? Porque isso vai ser normal. A gente vai estar dimensionando o nosso circuito para isso. Então, o nosso disjuntor tem que entender, tem que ver isso aí e falar assim, opa, é um motor que está partindo, está tudo ok, não vou cair. Tá? Então, por isso que servem essas curvas, tá? Para a gente ter uma margem ali na operação do nosso equipamento, tá? Então, vamos ver como são essas curvas. Então, a curva B e curva C. Pô, Pedro, mas são iguais? Calma. Parece que são iguais. Mas olha aqui embaixo, ó. Lembra que eu falei que aqui embaixo no eixo de corrente era o múltiplo, né, da corrente? Então, ó, vezes IN, vezes a corrente nominal. Veja, curva B aqui, ó, disparo de curto-circuito, ó, de não atuação, 3 vezes o disparo, 3 vezes a corrente nominal, perdão. Tá? Ele vai disparar a partir de 3 vezes a corrente nominal de curto-circuito. Veja só a curva C, 5 vezes a corrente nominal. Tá? Então, a partir de 5 vezes a corrente nominal, ele já começa a interpretar como um curto-circuito, ok? Então veja que tem uma margem maior, tá certo? E consequentemente a parte de sobrecarga também tem uma
uma curva maior também, tá? Então, olha só, a partir de 5 vezes aqui a corrente nominal, tá? Ainda tem a nossa curva. Já aqui, ó, se a gente fosse pegar o mesmo, ó, 5 vezes já é curto-circuito já, certo? Então, o disjuntor de curva B não é bom para circuitos, né, com corrente de partida, tá? Curva C já pode ser empregado. Aí tem a curva D também, que eu não coloquei porque a gente não usa em instalações residenciais. Mas aí são grandes motores, né? Que aí tem uma corrente maior de partida, que leva mais tempo, né, para sair da inércia e tal. E aí isso aqui acho que vem aqui a 8 vezes, né, a corrente de 8 a 10 vezes a corrente nominal, tá certo? E tem também, teoricamente, a curva A. Eu nunca vi disjuntor da curva A, mas que ele é bem reduzido aqui, tá? Se eu não me engano, no catálogo da Siemens tem a curva A e D também, tá? Então, só por curiosidade, tá? Então, tem curva A, B, C e D. Mas o A, eu juro que eu nunca vi nenhum disjuntor desse tipo, ok? Número de polos, tá? Então, circuito monofásico, né? Na nossa região aqui, 127 volts, de um polo só, tá? Circuito bifásico, né? 220, então tem que usar um disjuntor bipolar. Circuito trifásico de 3 fases, né? Um disjuntor tripolar. Ah, Pedro, posso usar 3 monopolares? Não, tá? Não pode, tá? Tem que, se você tem um circuito trifásico, tem que usar um disjuntor tripolar, né? Não adianta pegar e usar 3 monopolares, tá? O que acontece? Às vezes cai uma fase só e o restante continua energizado, tá? Então imagina um motor trifásico, por exemplo. O motor trifásico precisa das 3 fases para funcionar. Se cai só um cara desse aqui, ele vai ficar com 2 fases. E o que acontece? O cara não gira mais. Ele vai continuar ligado. E não girando, ele vai queimar. Tá? Então por isso, né, que tem que usar sempre o seccionamento de todas as fases em conjunto. Não pode ser individual. Ok? Por isso tem que deixar bem certinho aqui o número de polos casado, né, com o que seu circuito terminal vai utilizar. Então, a capacidade de interrupção ou capacidade de ruptura. Então, durante o curto-circuito, a gente já viu que a corrente é muito alta, ordem de quiloamperes, e ele tem que abrir os contatos com segurança, né, nesse momento. E aí, a capacidade de interrupção é a corrente máxima que o disjuntor consegue operar com essa segurança. Então, para valores maiores do que esse, né, de curto-circuito, de capacidade de curto-circuito, né, que o disjuntor aguenta, pode começar a ficar perigoso. Então, duas situações podem acontecer. A primeira é o disjuntor explodir, tá? Ele explode mesmo. Vou mostrar um vídeo para vocês de um disjuntor explodindo. E o segundo é o disjuntor colar os contatos, tá? Contatos selados. E aí ele não abre, tá? Lembra que eu falei, né? Que o curto-circuito dissipa muita energia, então cola os contatos ali mesmo, tá? E não consegue abrir. E aí, para fazer esse dimensionamento, tá? Precisa calcular a corrente presumida de curto-circuito no lugar que a gente vai instalar o disjuntor. É necessário fazer isso? Sim. É importante, tá? Mas é meio difícil fazer em parte predial, porque o que acontece? A gente precisa saber a informação do transformador, tá? E o transformador, cara, tá lá na rua, como você vai saber disso? Então, de certa forma, os disjuntores comerciais que a gente tem, eles já atendem as correntes presumidas de curto-circuito, tá? Eles já conseguem atender essa demanda aí que pode vir a ocorrer. Então, como eu prometi para vocês, vou pegar aqui um vídeo de um disjuntor explodindo. Olha só, vamos começar de novo, espera aí. Vocês viram só? Então o cara fecha um curto-circuito, o disjuntor explode, tá? Então isso é sério, tá? Isso pode acontecer. Claro, aqui é uma situação simulada, tá? Provavelmente, olha só a bitola do cabo que o cara utilizou, tá? Ele forçou um curto-circuito muito forte. Então ele utilizou um cabo mais grosso, tá? Provavelmente ele estava com um transformador ligado direto aqui, né? Então ele forçou toda essa situação, tá? Não é algo
que vai acontecer na sua casa, por exemplo, tá? Uma situação forçada, tá? Então, pessoal, também aqui, ó, da capacidade de ruptura, tem que abrir o mesmo slide, né? Tá repetido o slide. Então, pessoal, aqui a nossa, vou pegar como exemplo aqui, na tabela da Siemens, tá? Do catálogo da Siemens, tirei do catálogo da Siemens. Então, o que a gente tem lá? A gente tem diversas informações. A gente tem aqui, ó, 3 kA, então essa aqui é a corrente de ruptura do nosso disjuntor, tá? 3 kA. A gente tem a corrente nominal aqui nesse campo, então isso aqui a gente vai ter que escolher, tá? A gente vai ter que encaixar lá no nosso circuito. Por vezes pode acontecer umas situações um pouco complicadas, tá? O que acontecer? A sua corrente de projeto está muito perto da sua corrente do condutor e não ter um disjuntor que encaixe aí no meio, tá? Porque a corrente nominal do disjuntor, né? Se vocês lembrarem, ela tem que encaixar no meio, entre a corrente do condutor e a corrente de projeto. E às vezes não encaixa, tá? Pode acontecer durante o projeto não encaixar. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que engrossar esse fio, cara. É assim que lhe dizer. Você vai ter que engrossar esse fio ou diminuir esse circuito. Você tem que abrir o espaço aí para pôr um disjuntor no meio, tá certo? Então isso pode acontecer para você se adequar aos padrões da indústria, né? Que são esse aqui. 2, 4, 6, até 80 amperes, no caso dessa linha aqui, tá certo? O que mais que a gente tem aqui? As curvas, ó. Curva B e curva C, tá vendo? Não tem curva D, pelo menos para essa linha, tá? Essa linha aqui do 5SL1 não tem curva D, tá certo? Vocês podem ver que tripolar também é só curva C, ó. Não tem tripolar de curva B, só curva C. Porque a maioria das cargas trifásicas, raramente vão ter carga trifásica resistiva, tá? Só se for para a indústria, né? Um forno, algo do tipo, aí pode ser que tenha, tá? Mas no geral não tem. Então, são isso aqui, tripolar para curva C, monopolar, bipolar, curva B. A curva C tem dos três curvas, os três tipos, né, de polos. E aqui tem os polos, né, que eu acabei de falar. E, pessoal, essa aula fica por aqui, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar sobre o DR, tá? Que é um dispositivo importantíssimo, que é para ter nas nossas casas, mas dificilmente tem, tá? Provavelmente alguns de vocês talvez nem conheçam esse dispositivo, nunca nem viram um na frente, porque é difícil, tá? A gente encontrar nas casas, mas ele é muito interessante, tá? Muito importante também, e ele salva vidas, tá? Já adianto para vocês que ele é um dispositivo que pode salvar muitas vidas, tá bom? Então ficamos por aqui, muito obrigado e até mais.